comemoração dos mortos, funerais. Sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles os que lhes foram caros na terra? Muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Agrada-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos? Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como o fazem noutro dia qualquer. Mas o de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Nesse dia, em maior número se reúnem nas necrópolis, porque então é maior em tais lugares o das pessoas que o chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Sob que forma aí comparecem? E como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Sob a forma que tinham quando encarnados. E os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? Que lhes importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ela presos. Desde que aí ninguém mais lhe vota afeição, nada mais prende a esse planeta o espírito que tem para si o universo inteiro. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito cujos despojos corporais aí se encontrem do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? Aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que a prece seja feita com o coração. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem à inauguração de umas e outros e experimentam algum prazer nisso? Muitos comparecem a tais solenidades quando podem. Porém, menos os sensibiliza a homenagem que lhes prestam do que a lembrança que deles guardam os homens. Qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de serem enterradas antes num lugar do que noutro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito? Afeição particular do espírito por determinados lugares. Inferioridade moral. Que importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá àqueles que lhe são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos? Deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? Não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que lhes foram entes queridos. Conquanto destituída de importância para os espíritos, essa reunião é útil aos homens, mas concentradas se tornam suas recordações. Comovem a alma que volta à vida espiritual as honras que lhe prestem aos despojos mortais? Quando já ascendeu a certo grau de perfeição, o espírito se acha despojado de vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Porém, ficai sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material experimentam um grande prazer com as honras que lhes tributam ou se aborrecem com pouco caso que façam de seus envoltórios corporais. É que ainda conservam alguns dos preconceitos desse mundo. O espírito assiste ao seu enterro? Frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado,
não percebe o que se passa. Lisonjeia-o a concorrência de muitas pessoas ao seu enterramento? Mais ou menos, conforme o sentimento que as anima. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Quase sempre. Para seu ensinamento e castigo dos culpados, Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga da sinceridade ou não das declarações que, quando encarnado, lhe faziam. Todos os sentimentos se lhe patenteiam, e a decepção que lhe causa, a voracidade dos que entre si partilham os bens por ele deixados, o esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. O instintivo respeito que em todos os tempos e entre todos os povos o homem consagrou e consagra aos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura? É a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito.